A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vocês estão felizes? Eu estou muito feliz nesse domingo de Páscoa em poder falar do amor de Cristo para a minha vida, para a sua vida, para a sua família. Eu espero que você tenha passado um dia maravilhoso na presença do Senhor e que agora Ele possa trazer uma palavra para você. Eu já peço para que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já quero dizer que essa é uma palavra de encorajamento. Se você pegar o subtítulo dessa pregação, você vai ver Jesus encoraja os discípulos. A boa nova que eu quero trazer hoje para a sua vida não é somente Ele vive, Ele ressuscitou, porque isso nós já sabemos e isso nós comemoramos durante a Páscoa. E isso já é um motivo muito grande de comemorarmos. Mas eu quero trazer a sua memória de que não somente Ele vive, mas Ele está preparando um lugar. Amém? Nós vamos fazer a leitura dessa palavra de uma maneira um pouquinho diferente. E eu confesso que eu estou até um pouco nervosa, porque falar do amor de Cristo é algo muito intenso e eu fui muito ministrada sobre essa palavra. E eu espero que da mesma maneira que ela falou grandemente comigo, ela fale grandemente com você nessa tarde. Amém? Então acompanhe comigo essa leitura que faremos de uma maneira um pouquinho diferente, mas que o Senhor já está ministrando sobre o seu coração. Amém? No livro de João, capítulo 14, eu gostaria de me atentar especificamente no versículo 5, na parte B, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu disse, o contexto desse momento era exatamente o encorajamento que o Senhor Jesus estava dando aos seus discípulos. Mas por que será que os discípulos que andavam com Jesus precisavam ser encorajados nesse momento? Na verdade, o que antecedeu essa palavra era justamente a Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia que nós comemoramos antes da Páscoa. E já se havia feito todo aquele contexto em que Jesus lavou os pés dos discípulos e assim eles cearam, e assim Judas tomou do bocado e saiu e foi trair Jesus. E essa conversa vem posterior a tudo isso, em que ele diz para os seus discípulos, para que eles não ficassem preocupados, porque ele se encontraria com o Pai, mas ele prepararia um lugar, ele nos deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estaria preparando um lugar para que um dia ele venha nos buscar. Então, o que eu quero dizer
especificamente e claramente nessa noite para você, é que não importam as situações que nós estamos vivendo, não importa o que o mundo está dizendo lá fora, não importa o que as circunstâncias ao nosso redor estão dizendo. Nós temos que viver firmes nessa promessa de que o Senhor veio, Ele sofreu por nós, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, Ele foi cuspido, Ele foi batido, Ele foi humilhado para que nós não precisássemos passar por isso. Jesus é tão amoroso, Jesus é tão maravilhoso, que Ele morre como um cordeiro, mas Ele ressuscita como leão, para que nas nossas vidas fosse cumprido a promessa de salvação. Essa promessa de que há um lugar preparado para nós. Essas foram as palavras que o Senhor falou para os discípulos, porque por um momento eles temeram não ter mais a presença física de Jesus. Então imagina você, os discípulos que andavam ao lado de Jesus, estavam ali dia a dia, existia como João, um discípulo que deitava sobre o peito de Jesus, e eles estavam temerosos por andar nessa terra sem Jesus. Imagine então nós que estamos vivendo esse mundo e nós que não vimos o Messias na terra. Mas Deus é tão maravilhoso que ao retirar o seu Filho Jesus da terra, Ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é alguém maravilhoso. É a melhor companhia que nós podemos ter. O Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis todos os dias. Essa semana passada eu estava estudando justamente sobre oração e algo foi dito que tocou e mexeu a minha vida de uma forma muito profunda sobre o Espírito Santo, que diz que nós seres humanos, nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, nós somos tão miseráveis que nem orar nós sabemos, nem pedir nós sabemos de fato, mas o Espírito Santo é quem intercede por nós. Então nós oramos e a nossa oração é levada a Deus através do Espírito Santo. É por isso que se fala que se orarmos em espírito, a nossa oração chegará ao Senhor como uma oferta agradável, como um cheiro suave, porque o Espírito Santo é quem leva e quem intercede por nós. E Jesus, nesse momento, ele estava definindo de que eu vou ao Pai, mas eu vou deixar o Consolador. E a história segue de uma maneira muito clara que nós sabemos. Aconteceu a Sexta-feira Santa, e a Sexta-feira Santa é o momento em que nós paramos para relembrar da morte de Cristo, para relembrar que as suas vestes foram rasgadas, para lembrar que foi posta uma coroa em sua cabeça, uma coroa de espinhos que perfurou as suas testas, e quantas coisas, né, foi esbofeteado, foi levado uma cruz pesada, foi crucificado, foi colocado vinagre na sua boca, muitas pessoas zombavam falando: se você é Deus, se você é realmente quem você é, então desça aí dessa cruz. Mas era necessário todo esse sofrimento para que hoje, inclusive hoje, num dia em que talvez as pessoas não veem esperança, estivesse a esperança exatamente aqui. Para que fosse cumprido exatamente aquilo que foi proposto. Ele nasceu, ele viveu e ele morreu por nós. Nós cantamos um hino há muito tempo que diz isso: nasceu, viveu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou. Mas tudo isso para que nos fosse dado vida, e fosse dado vida eterna. Mas aí a história não acaba aí, porque se a história fosse como um mero filme de ficção, se a história fosse como qualquer episódio de uma novela, ou se a história fosse qualquer história de um mundo real que nós vivemos, ela poderia acabar aí. Simplesmente ele foi cuspido, humilhado e acabou. Mas a história não acaba aí. A história não acaba aí porque, como nos fora prometido, ele ao terceiro dia ressuscita. E essa ressurreição nos traz a esperança
de que é isso que nós comemoramos efetivamente na Páscoa, de que nós estamos vivendo este tempo de espera porque Ele está preparando para nós um lugar. E aí vem uma reflexão muito simples e muito clara no meu coração a respeito do porquê tememos. Por que nós tememos? Em primeiro lugar, nós não devemos temer porque Ele levou sobre si as nossas dores. Todas as dores que nós passamos, todas as tristezas, todas as decepções, tudo aquilo que nos acomete, nada nunca vai se comparar ao que o nosso amado Cristo sofreu na cruz, por mim e por você. Então nenhuma dor nunca vai ser maior do que a do próprio Cordeiro. Amém? E nesse momento específico em que nós estamos vivendo dessa pandemia, desse distanciamento social, de tudo que está acontecendo no mundo, eu parei para pensar por que existem pessoas, cristãos que estão com medo, estão temendo a morte. Por quê? Sendo que está sendo preparado um lugar. Está sendo preparado um lugar para que efetivamente a gente possa viver eternamente, num corpo glorificado, num lugar onde não haverá dor, num lugar onde não haverá fome, num lugar onde não haverá praga, não haverá doenças, não haverá tristezas. Eu particularmente anseio em viver neste lugar. Então, o que eu quero dizer para você nessa Páscoa, o que eu quero trazer nesse domingo de Páscoa para você, é algo muito simples, é que Ele ressuscitou, mas Ele ressuscitou para preparar um lugar para mim e para você. Um lugar onde não haverá mais nada disso do que nós estamos vendo. É um lugar onde a gente não vai precisar deitar na nossa cabeça no travesseiro e perder o sono porque estamos com medo. É um lugar onde nós não vamos precisar pagar absurdos para conseguir um alimento para comermos, porque o que nos alimentará é a própria glória de Deus. Eu não sei o quanto isso significa para você, eu não sei o quanto isso é importante para você, mas eu sei o quanto isso é importante para mim. O meu amado, o meu mestre, que é o mais belo entre milhares e milhares, a única coisa que eu anseio é conhecê-lo. Assim como esses discípulos que temiam perdê-lo de sua presença física, eu sinto talvez o outro lado, e acredito que você também, que é o anseio por essa presença perto de nós, dia após dia, constantemente. Então que nessa Páscoa a sua esperança, a sua fé seja renovada em Cristo Jesus. Que a sua fé não nas coisas deste mundo. É isso que eu quero que você entenda. Porque a medicina pode evoluir, a tecnologia pode evoluir, muitas coisas podem acontecer nesse tempo sim, mas não se perca e não se prenda nisso, porque o maior benefício do cristão é a salvação. O maior bem que nós temos é saber que nós vamos morar na glória com esse cordeiro, com esse leão que foi morto por mim e por você. Então, nessa Páscoa, eu quero trazer você a essa reflexão de que você não deve temer. Muito pelo contrário, você deve ter esse anseio mesmo, esse verdadeiro anseio de querer viver com o Senhor lá na glória. E para concluir, eu peguei uma palavra que fala muito no meu coração, no livro de Filipenses, se você puder abrir comigo, livro de Filipenses, no capítulo 1 mesmo, que é uma palavra muito profunda também, se você puder depois meditar na sua casa, até mesmo antes de dormir. A esperança é Jesus. E se a esperança é Jesus, você não deve temer o mal que está sobre nós. E ainda que esse mal possa nos acometer, tenha em mente Filipenses 1, 21, que diz: porque para mim
O viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A boa nova é que Ele vive e Ele está preparando um lugar lindo, um lugar maravilhoso, um lugar onde você realmente não vai querer sair deste lugar, um lugar que realmente você vai querer viver